primeiro programa piloto do Tribuna do Salto. Estamos eu e a professora Silvia Corrêa aqui prontas para conversar bastante com vocês. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Tribuna do Salto. Eu, Silvia Corrêa, Thelma Mello. Vamos tratar de um assunto de extrema relevância para as mulheres, seja do cenário jurídico, seja dos cenários não jurídicos, que é o Protocolo de Perspectivas de Gênero do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Em fevereiro do ano passado, o CNJ criou um grupo de trabalho para tentar ver e criar um protocolo de julgamento observando a perspectiva de gênero. Por quê? As mulheres são sempre mais deixadas de lado na hora dos julgamentos. Existem vários pontos que nós precisamos observar, e principalmente a magistratura, na hora de fazer julgamento, em todas as áreas do direito. Na área trabalhista, previdenciária, no crime, o crime, então, que tem tantas coisas, mas aí a gente vai chamar gente que sabe, criminalistas boas que vão conversar conosco. Hoje nós vamos dar só uma palhinha para vocês do que esse protocolo traz e da importância dele. Esse protocolo ele foi criado em fevereiro de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça e, como a Thelma falou, ele atinge todas as áreas do direito. A ideia é que o judiciário fique sensível às diferenças que existem entre a mulher e o homem, em todas as situações, no âmbito da família, no âmbito orfanológico, no âmbito trabalhista, previdenciário, criminal, e possa ter um olhar sensível a essa diferença, tentando eliminar em suas decisões conflitos que, na verdade, nascem de uma conduta sexista, de uma conduta misógina, de uma conduta discriminatória. Esse é o ponto desse protocolo. E por que é importante a gente falar e provavelmente repetir esse assunto aqui para vocês? Porque é muito importante que a advocacia, que atenda mulheres, independente de serem advogadas, não importa, que façam atendimento de mulheres em conflitos onde o pano de fundo desse litígio seja uma conduta discriminatória, uma conduta sexista, uma conduta misógina, use e mencione esse protocolo para que o judiciário possa ver que, para o Conselho Nacional de Justiça, já existe uma orientação de um olhar mais sensível para a mulher nessas situações. Não é isso? Exatamente. E alguns dizem que o julgamento sobre a perspectiva de gênero tende a ser parcial. Na verdade, não. É exatamente o contrário. Ele se torna um julgamento imparcial, porque a mulher sofre tantas ofensas no seu dia a dia que ela precisa, sim, ser vista com uma outra lente na hora do julgamento, inclusive com maior proximidade da magistratura na hora do seu julgamento, na hora da audiência, para que esse julgamento seja, assim, aí sim, imparcial. Ele aplica o protocolo, ele vê as peculiaridades daquele caso, porque são tantas as hipóteses em que existe o preconceito contra a mulher, que é necessário que, sim, o juiz esteja preparado, principalmente o juiz. Algumas juízas já têm um pouco mais desse esclarecimento, dessa tendência a julgar, observando os preconceitos que existem. Mas, principalmente, os juízes, eles precisam ver a necessidade de aplicação do protocolo e julgar com a lente um olhar mais afetuoso, um olhar mais sensível ao que se passa no cotidiano das mulheres. Daqui alguns exemplos, né? A gente pode falar, por exemplo, na parte criminal, quando chega alguma denúncia de violência doméstica, por exemplo, no tratamento dessa violência. Exigir, por exemplo, que uma mulher que já esteja com uma agressão visível, ou sabendo que nem todas as agressões, né, são visíveis, as agressões psicológicas, enfim. Mas nos casos, por exemplo, de uma mulher que chega com uma agressão visível, que o afastamento seja dado com caráter liminar, com caráter primeiro, para que ela possa, naquele momento, elidir qualquer futura ação.
antes de se apurar, independentemente se foi, se ocorreu, se o agente efetivamente é aquele, mas que eu possa proteger essa mulher já permitindo o afastamento. Exatamente. Também na própria hora da audiência criminal, nos casos de violência doméstica, evitar revitimizar a vítima. Ela já passou por tanta coisa, aquilo dali é tão doloroso, a violência doméstica é uma coisa que atinge de uma forma tão grande a dignidade da mulher, ela não precisa passar por aquilo tudo. Então, o que se pede? Que se tenha um olhar sensível na hora de fazer o interrogatório, na hora de ouvir o depoimento dessa mulher, para que ela tenha mais, até clareza mesmo, para dar as informações. Se ela for forçada a viver aquilo tudo novamente, é impossível que ela dê informações claras para que o julgador possa proferir um julgamento justo. Exatamente. No âmbito da família, por exemplo, existem casos, por exemplo, de mães de crianças especiais, crianças que requerem um cuidado, não necessariamente uma criança portadora de alguma deficiência, mas são crianças que requerem um cuidado excepcional, um plus de cuidado, por uma questão de saúde qualquer. Quando há um conflito na família, que às vezes o juiz ou a juíza olha, mas você, entre aspas, não quer trabalhar. Na verdade, eu preciso ver o que para aquela mulher, que enquanto mãe, e para a criança, ter aquela mãe perto dela é muito mais vantajoso do que se custear um lugar para, talvez, naquele momento, essa criança ficar, principalmente se for criança bem pequena, uma criança que ainda não tem uma socialização intensa, para que ela possa ter esse cuidado. Então, ter um olhar sensível na carga horária. Houve até uma decisão recente de um juiz, que eu não me lembro do tribunal, mas depois eu posto no nosso canal, em que ele determinou a redução da carga horária da mãe que estava amamentando. Diminuiu a carga horária dela para que ela possa dar atenção ao bebê, o que não era permitido pela empresa. E a amamentação, todo mundo sabe que é essencial na vida de uma criança. E proibir é uma forma de discriminação. E isso tem que ser levado em consideração pelo julgador na hora que ele vai proferir a sua sentença. Isso é muito importante. São várias as coisas. É a amamentação, é a discriminação, até mesmo na área do direito do trabalho, no processo seletivo, que as mulheres são deixadas de lado. Existem as perguntas mais absurdas, mas você tem filho? Quantos anos? Só se contrata... Responde várias. Pois é. Responde várias. Só contrata com filhos acima de 10 anos, porque, teoricamente, esse filho dá menos trabalho. E, às vezes, não. Às vezes, ele tem necessidades. E toda criança precisa da mãe em algum momento. É muito complicado. E discriminação, então, na seara trabalhista são várias. É na contratação, é na pré-contratação, é durante o contrato de trabalho. Não, e ter um cuidado do judiciário com a forma de condução, como você bem falou. Existem algumas expressões que são indicadas para a mulher, e os homens, quando usam dessas expressões, eles acabam levando isso do lazer, da conversa com os amigos, que obviamente não tem interferência, mas para as suas atividades profissionais. As mulheres são muito passionais, as mulheres reclamam muito, porque as mulheres não gostam disso, como se houvesse um caderno de especificação técnica da mulher e que ela fosse sujeita a esse tipo de comentário. Então, quando a mulher reclama, é porque ela é emocional demais, ela é passional demais, sem analisar o efetivo motivo que está levando àquela reclamação. E, na verdade, tem homens que fazem as mesmas reclamações e têm um tratamento totalmente diferente. Exatamente. Ele é firme, ele é incisivo, a mulher não. A mulher é diferente, ela chora, ela é emotiva, ela não sabe lidar com a pressão. Exatamente. Então, ter esse tratamento já diferenciado. Espera que surge uma mensagenzinha aqui. Pronto, a gente já tirou a mensagem. Existe essa forma de olhar. Outra questão que a gente até comentou no vídeo, né, que a gente fez o anúncio desse episódio, nas perícias,
quando há um pedido perante o INSS de incapacitação para o trabalho, em que se pede um benefício, no caso, auxílio por incapacidade temporária, e que é uma mulher essa segurada, o perito, seja no âmbito do INSS administrativo, seja judicial, ele sempre faz uma análise e a outra parte, já sabendo disso, sempre quesita dessa forma, se a mulher ela está incapacitada para o trabalho. E se esse trabalho também capacita para as atividades domésticas. Ou seja, se o perito disser que ela pode lavar louça, que ela pode limpar, que ela pode olhar uma criança, ele relativiza essa incapacidade. Por quê? Porque ela pode ser uma doméstica, porque ela pode ser uma diarista, porque ela pode ser uma servente. E esse olhar não acontece nas perícias masculinas. Ninguém pergunta para o olho, mas esse senhor que não está podendo trabalhar porque ele está com um problema auditivo, ele pode varrer a casa? Ninguém faz essa pergunta. Isso é dado. Isso não é absolutamente uma informação opinativa. O protocolo que a gente vai disponibilizar, né, para vocês acessarem, vocês vão ver que todos os ramos têm uma fonte de dados, tem uma fonte de pesquisa que traz essas informações para conhecimento, onde foi pautada essas conclusões. Foram pautadas essas conclusões das perícias, porque existem dados que mostram esse tipo de comportamento nas perícias. Então, parece uma coisa simplória, mas não é simplória. Por que na perícia de um segurado que se diz incapacitado, ninguém quer saber se ele está apto ou não para atividades domésticas, e no da mulher precisa saber porque ela pode ter funções vinculadas a atividades domésticas, se no âmbito doméstico, tanto homens quanto mulheres podem muito bem ter atividades desse parâmetro, né? Quer dizer, o que nos remete nos leva lá para a vara de família, né? Que o juiz sempre pergunta nos casos de pensionamento, mas a senhora não trabalha como se a obrigação do pensionamento fosse só do pai, fosse só da mãe. O pai tem que contribuir igualitariamente. E o tratamento, né, nessas ações de família sempre se levam muito para esse lado. Mas trabalha sim, a mãe trabalha, a mãe precisa estudar, dependendo da função dela, a mãe cuida da casa, a mãe fica com todo o tratamento, o cuidado do filho, porque o pai aparece de 15 em 15 dias, com poucas exceções. Mas na hora da audiência, se esquecem de usar esse protocolo e ver que a mãe tem múltiplas tarefas e precisa, sim, pelo menos da ajuda financeira do pai para fazer frente às tarefas, aos encargos todos do menor. E isso não é visto. Todo mundo acha, não, a mãe tem que dividir, mas ela trabalha. Exatamente. Ela trabalha, realmente ela trabalha, mas o papai também precisa muito chegar e contribuir, e até mesmo contribuir, isso daí, o protocolo podia ser estendido para que os pais também dessem uma trégua para que a mãe também possa ter um pouco de vida, possa trabalhar, possa dar até um arcabouço emocional maior às crianças. Exatamente, a colaboração paterna também do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar. Exatamente. E tem um ponto muito interessante que a gente repara no cotidiano, naquelas conversinhas que a gente fica ouvindo lá no barzinho, os homens falando assim, não, porque eu ajudo muito. Eu ajudo muito. Paternidade não é ajuda. Isso não é ajuda. Você ajuda uma pessoa que você não tem obrigação de ajudar. Eu ajudo uma instituição de caridade. Agora, quando se trata de filho descendente, pai ascendente, não é uma questão de ajuda. É dever. É dever, eu tenho que prover. Então, eu só tenho duas formas de prover. Ou eu faço, ou eu tenho meios de financiar alguém que faça. Mas isso não é ajuda, isso é obrigação parental. É obrigação que vem da condição de pai e, obviamente, também da condição de mãe. Mas isso tem que ser absolutamente dividido porque a responsabilidade é idêntica, então não é ajuda. Então, a gente se policia muito e fala assim, nossa, mas meu marido não. Me ajuda tanto. Marido, não. Ele é pai. Ele não ajuda, ele é pai. Ele faz o que ele
que lhe deve, o que cabe como pai, e a mãe faz o que deve, o que cabe como mãe. O pai troca a fralda também. Isso não é ganhar estrelinha. Nossa, ele troca. Isso é algo que tem que ser naturalizado. Né? E é aí que a gente percebe essas diferenças. A gente costuma ver essas diferenças. A abordagem do juiz é outra. O pai é sempre aquele coitadinho, ele não pode dar. Vamos então fazer um pensionamento menor, porque, coitado, ele trabalha tanto. E não é assim. Por isso que a gente precisa lutar, brigar, exigir que o protocolo seja aplicado em todas as nossas áreas de atuação. As advogadas, advogados mesmos que estão mais cientes e ciosos dessa causa, precisam requerer a aplicação do julgamento sob perspectiva de gênero, para que a gente tenha uma justiça mais justa. Sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Só para vocês terem uma ideia, que isso não está tão utópico, né? Eu conversando com a Thelma antes da gente começar a gravar, fiz uma pesquisa, né, na internet e, como não poderia deixar de ser, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é de vanguarda, a gente sabe disso, ele tem esse pioneirismo em decisões de vanguarda. Veio dele uma recentíssima decisão que expressamente aplica esse protocolo de perspectiva. De junho, né? De junho, tá? Se vocês acessarem, a gente também depois vai botar o link ali. Se vocês acessarem a página do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tem uma notícia de 13 de junho de 2022 que traz a informação, deixa eu até conferir se é 13 de junho mesmo. 13 de junho. Né? Passei demais aqui, peraí. Isso mesmo, 13 de junho de 2022, que traz a seguinte informação. Uma empregada foi vítima de assédio sexual. Trabalhava numa concessionária de veículos na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E cansada desse assédio e de práticas não consentidas, né? Eram investidas reiteradas, envios de mensagens com tons jocosos, mas com o intuito de assédio sexual. Entrou com uma ação trabalhista pedindo rescisão direta e pedindo uma tutela provisória para que fosse dada essa rescisão imediatamente, para que ela pudesse deixar de trabalhar e, enquanto fosse discutindo a veracidade, a legitimidade dessa rescisão. Foi indeferida essa tutela em primeiro grau. Ela entrou com mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, o relator estava mantendo esse indeferimento e sob o argumento de que o assediador não estaria mais no mesmo local, mas, obviamente, estaria na empresa. Na mesma empresa. Então, ou seja, essa empregada ia continuar com medo, porque se já estava mandando mensagem no celular, não importa se ele estava continuaria. E ela ainda estaria sendo sujeita a todo o poder do empregador e desse superior hierárquico, até na indicação de tarefas a serem cumpridas, se isso ia servir como moeda de pressão ou não. E aí foi preciso que houvesse um voto de divergência, que eu vou da desembargadora Tânia Regina Silva, não sei se está certo, Tânia Regina Silva Requizegel, eu acho que é isso, Requizegel, que em sede desse mandado de segurança invocou essa norma, invocou o protocolo de perspectiva de gênero e abriu o voto divergente para dizer que o assédio sexual ele acontece de forma clandestina, que não tem como se afirmar se ele vai ser cessado ou não, mantendo as duas pessoas sob aquele mesmo empregador, que as provas acabam ficando mais difíceis porque a pessoa se sente intimidada, que as provas que ela já tinha trazido eram suficientes, as mensagens, etc., e que ela ali, mantendo ela nesse local de trabalho, ela ainda estaria sujeita a essa subordinação, ela ainda estaria sujeita a esse poder. E através desse voto divergente, que ela mencionou as cláusulas ali do protocolo, ela abriu a divergência e foi concedida
a liminar em favor dessa empregada para ela ter a rescisão indireta, poder se afastar e, a partir daí, discutir. Então, vejam como um voto divergente, no momento que ela explanou, que ela explicitou o que era o protocolo e fazendo ali a ligação com os argumentos e com as situações que já estavam presentes nos autos, ela conseguiu reverter o julgamento. Uma coisa que a gente percebe é que, além do machismo na empresa, do Perfeito. assediador, do superior que o colocou em outra unidade, outra filial, seja lá o que for, a gente ainda vê o machismo do judiciário, tanto na primeira instância como no mandado de segurança, dizendo que não cabe agora. Foi a necessidade do voto divergente de uma mulher utilizando o protocolo, para ter a sensibilidade e sensibilizar a turma para que houvesse a mudança e a concessão da segurança moça. Pois é, imagina, eu não sei qual foi o efeito ali, se foi de fato a divergência, mas eu tenho plena convicção que a menção a um protocolo do Conselho Nacional de Justiça fez com que os outros votantes repensassem, talvez, alguma orientação, algum entendimento que já estaria disciplinando para acompanhar o relator e acompanhar essa divergência. Então, o peso desse protocolo, vocês percebam que ele é de fevereiro e pouca gente ouviu falar desse protocolo Sim. ainda. Ou seja, ele é guardadinho ali a 7 chaves, mas nós temos que reverberar, nós temos que falar muito desse protocolo, como mulheres, seja do mundo jurídico ou não, para que isso não seja um favor. O judiciário não tem que olhar para favor. Isso é uma iniciativa inovadora. É um momento em que se coloca na discussão do judiciário a importância da mulher e do julgamento, que não é favorável a ela, mas é o julgamento sob a ótica da mulher, sobre o que ela sente. Lembrando a vocês que sempre existe aquela ideia da diferença, da desigualdade jurídica. Quando nós temos duas estruturas em posições desiguais, eu não levo à igualdade se eu permitir o tratamento igual. Então, se eu subir no mesmo parâmetro, se eu der o mesmo impulso de igual força para ambos os lados, a desigualdade continua. Eu só consigo a igualdade se deste lado aqui, que já é o lado desfavorecido, que já é o lado prejudicado, eu der um impulso de força com o plus, ou seja, com esse olhar, com esse tratamento diferenciado, é que eu consigo alcançar essa igualdade. Então, vocês querem tratamento igual, mas vocês não querem tratamento igual. Tratamento igual, e nesse momento que nós temos essa desigualdade, ele só pode ser alcançado com medidas desiguais. Eu não consigo igualar diferentes com medidas iguais. Eu preciso de medidas desiguais para promover essa igualdade jurídica. Verdade. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre esse protocolo revolucionário, moderno, ajustado às normas constitucionais e às convenções internacionais que o Brasil é signatário. Isso é muito importante. Então, eu conclamo as mulheres, as advogadas e as clientes, as futuras clientes, as que sofrem abusos, as que sofrem assédio, as que sofrem um acidente de carro, que o seu julgamento seja feito sob a perspectiva de gênero. Importantíssimo. E a gente vai pedir outra coisa, eu já pedi para vocês divulgarem o vídeo, apertarem lá o sininho para o próximo episódio. Mas o mais importante, se alguém tiver algum relato, manda uma mensagem no direct do Conversa Direito, que a gente pode trazer essa experiência para cá, você pode ser convidada a falar dessas experiências. Manda aqui para a gente, que a gente vai, no nosso episódio, a gente vai trazer convidadas para falar dessas diferenças, para mudar, para trazer para a internet, para o mundo, esse olhar e fazer com que a gente consiga movimentar um pouquinho essa necessária desigualdade de tratamento que vai levar a uma igualdade. É isso. Dessa vez nós ficamos por aqui. Semana que vem nós estamos de volta, trazendo novidades. Não sei se foi surpresa, se vamos trazer já convidadas. Então, uma boa tarde para vocês. Obrigada a vocês. Não esqueçam, fiquem atentos ao canal, fiquem
atentos ao YouTube, façam comentários, repliquem esse vídeo e acompanhem o segundo episódio, que já já vai sair prontinho para vocês. Obrigada a todos, viu? Tchau.